Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Bom, prazer, eu sou Roberto. Eu sou formado hoje em Educação Física, licenciatura, bacharel. Atuei muito também no mundo corporativo, né? E eu tinha como hobby o esporte, que era o esporte de luta. Gostava muito de lutar, treinava, jogava bola como toda criança, e depois de um certo tempo o que era hobby acabou se transformando em profissão, né? Então a minha profissão acabou interagindo diretamente na vida dos pequenos, das crianças, dos adultos, idosos. E hoje eu quero falar algo sobre a questão de o corpo fala. E o corpo de quem? Mas primeiro, eu queria que você fizesse um exercício, até uma reflexão através de um Salmos que diz assim, Salmo 127, no versículo 4, fala assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Né? O que esse versículo ele está falando assim para nós? Que os pais são os valentes e o sucesso da flecha depende de atingir o alvo ou de quão longe ela vai. Então o que é importante nós entendermos? Que como pais nós somos os valentes, porque valentes no sentido do guerreiro, aquele que faz tudo pelo filho. E como pais nós precisamos ter nosso entendimento do nosso papel, que o papel do pai é o papel de retesar o arco. O sucesso da flecha é atingir o alvo ou o quão longe ela pode chegar. E o sucesso dos nossos filhos depende muito de o quão longe eu vou retesar o arco e soltar a flecha, e se eu vou mirar direito. Então, pensando nisso, eu quero falar sobre o processo sequencial contínuo do desenvolvimento infantil, que é algo muito legal. O ser humano ele adquire uma enorme quantidade de habilidades motoras, e essas habilidades elas vão progredindo de acordo com o movimento da vida. Elas vão progredindo de uma maneira simples, de uma maneira grosseira, para um desenvolvimento mais afinado. Então, galerinha, eu fechei aqui a janela por causa do barulho, eu tô suando um pouquinho, mas tamo junto. Vai vir suor aí, mas o ser humano ele adquire a capacidade de desenvolver. E nessa capacidade de desenvolver, ele vai adquirindo habilidades. Então você vê a criança, ela tem ali o seu modo grosseiro na sua capacidade motora. Então você tem aquela primeira fase da criança, quando ela é um bebezinho, e ela fica na fase do supino, só chutando com o pezinho, aí com a mão, e conforme ela vai crescendo, as fases da infância, você vai vendo que isso vai aprimorando de algo simples, desorganizado, para algo muito aprimorado. E quando o pai ele consegue compreender isso, a mãe consegue compreender as fases do aprendizado, as fases da infância, o pai consegue intervir de uma maneira tão poderosa. O processo de desenvolvimento ele acontece de maneira dinâmica, de tal forma que as crianças elas são muito suscetíveis a serem moldadas, né? E a gente tem que entender que a primeira infância ela vai do 0 aos 6 anos. E nesse período, que é da gestação, do parto, até atingir os 6 anos, esse é um período fundamental para a criança. Aonde, até eu vou dar uma lida aqui,
que diz assim: aqui as experiências vivenciadas, elas começam desde a gravidez, porque a gente sabe que o filho tem a capacidade de ouvir a voz do pai ou da mãe. O filho, ali na gestação, já na primeira infância, ainda na barriga, ele tem a capacidade de ouvir os estímulos externos. E o que nós precisamos entender, só um pouquinho, pegar uma toalhinha aqui. Obrigado, Thaís. Aí alguém vem me salvar. Valeu. Pôr o óculos aqui, vai fazer o reflexo. Então a primeira fase, ela é a fase sensório-motor, né? Eu até separei aqui as fases do aprendizado, de 0, quando nasce, a fase do sensório-motor de 0 a 10 anos, 2 anos, de 2 a 7, de 7 a 12 e 12 a 16. Mas vamos lá, de 1 a 6 anos é essa primeira infância. E isso que eu quero compartilhar com vocês é que a intervenção do pai e da mãe, ela pode acontecer no campo biológico, psíquico e social. O que é o campo biológico? De que maneira a gente pode interagir na vida dos nossos filhos para que ele se torne um ser mais preparado ou melhor? Na questão biológica, nós podemos agir na alimentação adequada, num ambiente higiênico, com cuidados em relação à saúde, com o corpo, uma maneira de vida mais saudável. Isso é maneira biológica. Na questão psíquica, como que o pai pode interagir, a mãe pode interagir? Nós temos que entender que nós somos seres psíquicos, né? E que nós necessitamos daquela condição do toque, do carinho, do afeto, da riqueza, dos estímulos visuais, olfativos, sonoros, porque nós temos que trabalhar a questão cognitiva, emocional, sensorial e simbólicas na vida da criança. E eu comecei a perceber ao longo de alguns anos o comportamento de algumas crianças e o corpo delas começaram a falar. O corpo começou a interagir ali com o ambiente e eu fiquei até assim interessado em saber o porquê cada criança ela tem uma atitude diferente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho alunos que são destemidos. Elas entram em qualquer ambiente, agem de uma maneira livre. Então uma criança que ela é destemida, mas o destemido também precisa entender que ele precisa ser treinado, ele precisa ser cuidado para que ele não extrapole essa questão dessa confiança, né? Da mesma maneira como o tímido é aquela pessoa mais retraída, contraída, no mesmo ambiente que você tem o destemido, livre, você tem aquele que é tímido demais, você tem aquele que ele começa a demonstrar com seu próprio corpo algumas questões que ele tem vivido na sua vida. Existem 2 livros que eu quero até compartilhar aqui. Eu quero falar sobre O Corpo Fala, né, do autor Pierre Weil, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. E tem um outro um outro livro que é de um ex-agente do FBI, Joey Navarro. Ele também fala, o corpo não mente, né? Então, eu separei até aqui uma questão sobre o livro que é muito interessante. Eu vou falar assim algumas questões de gestos corporais. Então é muito comum você observar que em determinada situação, em determinado
ambiente ou num determinado, sei lá, situação e ambiente. A criança, ela se comunica através dos seus gestos. O rosto fala tudo. O rosto não mente. Não só a criança, o adulto. Nós nos comunicamos com braços, os nossos braços. Nós nos comunicamos com os braços e nós enviamos uma mensagem, um exemplo. Quando eu tenho um costume de erguer o braço, quem que ergue o braço assim, ó? Geralmente erguer o braço assim significa você está exteriorizando uma vitória, uma situação de excitação, de confiança. Então quando você ganha, você coloca o braço para cima, é da hora, ganhei, é isso aí, é muito legal. Quando você vê uma pessoa ou criança com o braço paralisado ao lado do corpo, né? É uma tentativa de esconder o seu próprio corpo. Quando você vê uma criança muito paralisada, eu tenho um aluno que ele corre com o braço para baixo. E ele é muito engraçado porque assim, parece que ele quer se esconder, ele quer esconder o corpo dele. Ele quer fazer, mas ele gostaria que ninguém visse que ele estivesse ali. Agora, é culpa do pai, é culpa da mãe? Não. Porque aqui nessa live nós não vamos achar culpados. Nós vamos chegar numa solução. E no final, eu vou dar aqui alguns toques e que eu acho que vai ser muito bacana para que você possa começar a fazer isso por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, até se tornar um lifestyle, um estilo de vida entre a sua comunicação com seu filho. Nós temos que entender que a primeira infância, a criança ela vai absorver tudo que ela pode. Então no livro ele fala dos braços levantados, dos braços paralisados, braço para trás do corpo, expondo o dorso. Essa é uma situação muito comum quando você vê executivos de grandes empresas que eles se colocam numa posição de ali expondo, de confiança, aquela questão de a distância, você fica aí, eu fico aqui, a mão no quadril, como super-homem também, significa a autoridade, é tipo Superman, lembra? Coloca assim numa questão de autoridade, braços cruzados, quando você vê muita criança com o braço cruzado, significa a proteção do seu leão. E é uma figura de linguagem até do livro do Pierre, que ele fala, ele divide o corpo humano em 3 partes, em águia, leão e um boi, né? Depois isso é uma questão até científica interessante para a gente ver depois e falar. Então braços cruzados significam proteção daquilo que é o seu ser, da sua vida, do seu ser leão. Mãos e dedos, olha, escondendo as mãos, escondendo os dedos, como se tivesse algo a esconder. Tocar a ponta dos dedos é um gesto de confiança. E aí a gente vai, pessoas já viu pessoas se acariciando assim, sozinhas? Então, porque elas estão dando autoconsolo por uma situação de estresse, por uma situação de falta até mesmo de carinho. Você vê a mão na boca, a satisfação instintiva. Você vê cotovelos numa mesa, significa uma espera. Sabe aquele aperto de mão frouxo que a pessoa dá? É o receio de se envolver com os outros. Aquele que aperta com a mão muito forte, firme, é o seguinte, ele quer dizer, ó, eu tô aqui, você fica aí, eu fico aqui, e ele quer demonstrar uma autoridade, entendeu? E o que é interessante na questão gestual é que o rosto ele nunca engana, que a criança ela não engana. E o que eu quero compartilhar também é que nós estamos vivendo uma mudança muito grande na questão da educação. A educação ela mudou muito com o tempo.
Nós éramos criados de uma maneira muito rígida. Nós erramos quando nos tornamos rígidos demais. Nós erramos quando nos tornamos rígidos demais com uma criança. E aquela criança, ela cresce num ambiente de muito não. Então é não demasiado, é não para tudo. O que você acha que pode acontecer com uma criança que ela ouve não demais? Essa criança, com certeza, ela vai entender ao longo do processo de desenvolvimento da sua vida que de tanto não que ela ouviu, ela não pode nada. De tanto não que ela ouviu, na sua vida ela vai se relacionar com as pessoas de uma maneira com medo. O não é necessário, mas o não demasiado, aí não é necessário. Porque a gente tem que saber isso. A criação, ela passou de uma maneira rígida, muito dura, para uma maneira liberal. O contrário é a mesma coisa. Então, liberar demais do processo educativo também não é bom. Porque se não cuidarmos direito, o estranho, ele cuida. Se nós não cuidarmos direito, a internet cuida. Então a gente tem aqui os extremos, e os extremos na criação, ele não é bom. Por que não é bom? Porque o rígido demais, ele tende a ter muito controle. E o liberal demais delega. Ele delega. Inconscientemente nós delegamos a criação dos filhos quando você dá um celular para ele. E talvez o conteúdo que ele possa estar vendo não é adequado para ele. E o que eu quero com essa live ou com esse compartilhamento? Eu não sou um ser só emocional. Eu quero que muitas pessoas entendam que nós, como seres humanos, nós somos um ser espiritual, almático e físico. O problema é que quando a gente quer resolver algumas situações em relação aos filhos, ou da nossa própria vida, a gente acaba resolvendo problemas individualizando as áreas. E dessa maneira, quando você individualiza as áreas, você não chega a um resultado satisfatório. De maneira nenhuma. Eu vou falar aqui de algumas ajudas que nós vamos proporcionar aos nossos filhos. Mas essas ajudas, elas são de uma maneira espiritual, almática, física e também emocional. Então, como é que eu posso ajudar o meu filho? Com qual tipo de comunicação? Como eu vou comunicar para o meu filho, para que, ou filho, filha, no contexto geral, para que ele se desenvolva, cresça num ambiente saudável e seguro? Você pode, pai, mãe ou educador, você tem uma arma muito poderosa que se chama gestos. Gestos. O que eu quero propor para todos aqui? Que a partir de amanhã você faça os seguintes gestos na sua casa. Que você, quando a família estiver reunida, você possa demonstrar um gesto de vitória, de alegria, dessa maneira. Ergue os braços, bate a mão, fala: hoje nós vamos vencer. O gesto do abraço. Como nós podemos ajudar os nossos filhos para que eles possam se tornar melhores para a próxima fase de suas vidas? Através dos gestos. E o braço fala demais. Você pode abraçar um pouco mais o seu filho. Você pode pegar um pouco mais ele no colo, né? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu me dou conta de quando meu pai me pegou no colo, que eu lembro, eu puxo na minha memória, eu sentia uma coisa assim indescritível, era uma sensação maravilhosa. Eu não fui muito abraçado pelo meu pai, mas se eu tivesse sido, seria muito legal.
Eu acho que muitas coisas e muitos medos eu teria também curado na minha vida. Ajude o seu filho com gestos. Amanhã, hoje à noite, demonstre gestos de vitória. Abraçando, pegando no colo, dando um beijo. Tá certo que na adolescência, às vezes você não pode nem tocar o dedo, que a criança, né, é uma coisa muito engraçada. Ajude o seu filho com a comunicação verbal. A partir dessa semana, começa a escrever cartinhas. Escreve bilhetes. Exerça essa comunicação verbal de uma maneira, através aliás, a verbal são palavras de afeto e o tom de voz, né? Cartinha e bilhete é o visual. Então, o verbal é você ter palavras de afeto. Nem todos os pais são calmos e equilibrados. Nem todos os professores, às vezes, são calmos e equilibrados. Ou se são, em nem todos os momentos da nossa vida eu vou me encontrar calmo e equilibrado. Mas a comunicação verbal, ela é muito importante. Quando a criança ela traz um medo para você e o seu tom de voz é um tom que deixa essa criança acuada, aí é um grande problema. Você precisa entender que muitas vezes o tom da voz ele vai determinar algumas coisas. Eu tenho tentado fazer um exercício com a minha filha ou com outras crianças, aonde eu desço no mesmo nível do olho dela, eu falo olhando e eu tento, por mais que eu sou uma pessoa falo alto demais, eu pareço italiano com espanhol, minha família já, mas você não fala, você grita. Então, na questão verbal, equaliza o seu tom de voz e palavras de afeto. Palavras de afeto mesmo, palavras de encorajamento. Eu me lembro que uma vez eu fui lutar e tinha um cara muito grande, assim, eu fui lutar, acho que em Mogi das Cruzes, né? E um cara, até vou demonstrar, ele era muito grande e ele ficava assim, ó. Ele ficava assim, ó. Aí eu falei, mano, eu vou lutar com esse cara, eu tô lascado, eu falei, meu Deus do céu, cara, olha o gesto dele. O cara, além de ser grande, ele era policial. Falei, ferrou, cara. Olha, eu juro que eu queria, naquela hora, inventar uma lesão, uma desculpa. Eu queria, de alguma maneira, sair daquele ambiente, porque o cara que eu ia lutar, ele era muito grande. Ele era um carecão. Falei, lascou, cara. Só que aí, o meu corner, que até o Ricardo, não sei se ele tá vendo, Lechner na época, ele falou assim, mano, você vai ganhar essa, né, luta, vai pra cima, não sei o que. Mas quando na minha cabeça eu já tava me auto-sabotando, vendo o cara fazer tudo aquilo ali, aí, pra piorar, o cara, ele chega perto de mim e pergunta, e aí, você é o Roberto? Eu falei, sou. Aí ele vira pra mim e fala, boa luta. Bom treino. Eu falei, mano, agora lascou. O cara é grande e eu tô ferrado. E eu entrei pra lutar e chamou meu nome, entrei no cotô. E o meu corner, ele usava da comunicação verbal. Ele me orientava. Faz isso, faz aquilo. Gruda, sai. Irmãos, vou falar uma coisa pra vocês. Eu ganhei a luta desse cara. Ele saiu carregado. Ele teve que sair carregado. Me lembro até hoje. Porque eu bati muito nas pernas. A comunicação verbal ela é poderosa. Nós, como pais, criadores, educadores, nós temos que entender que somos coaches. Entender que os nossos filhos são como um lutador que vai entrar num ringue, num octógono, num tatame, e ele vai enfrentar ali um grande inimigo. O inimigo não, um adversário. Então a comunicação verbal ela é muito poderosa. Aí sabe o que aconteceu? Eu comentei esses dias com o meu amigo que foi meu corner. Eu falei, você lembra daquela luta, tal, não sei o quê? Aí ele virou e disse, é que você não sabe o potencial que você tem. Você não sabe a capacidade que você tem. Você precisa entender que você é bom. Depois de muitos anos, foi muito bom ouvir isso. Porque a palavra ela tem poder. E a comunicação verbal ela é algo muito poderoso.
E eu, como educador, como professor de Muay Thai, na Chutebox do Diego Lima, aqui no Morumbi, uma academia mundialmente famosa, com muitos atletas em grandes eventos do mundo, principalmente no UFC, ali no ambiente que eu dou aula, no Karatê, que eu sou segundo dan de Kyokushin, também no ambiente ali do Karatê, das crianças, tem alguns exercícios, algumas técnicas, tem algumas coisas que elas vão encontrar dificuldade, mas a palavra bem falada só vai potencializar. O que eu quero? Ajude o seu filho com comunicação gestual, gestos de vitória, abrace, ponha no colo, beije, comunicação verbal, fale, palavras de afeto. Tem um tom de voz determinado para cada momento. Tem hora que você tem que falar vão, tem hora que você tem que falar mais suave. Ajude o seu filho de uma maneira visual. Aí que entra as cartinhas e bilhetes. Comece a escrever, pega um papel, escreve assim, te amo, boa aula. Quando você chegar, estarei aqui. Agora em época de pandemia já está todo mundo em casa, né? Mas começa a criar essa comunicação visual. É importante. Eu estou falando de pais que têm filhos e que estão vivenciando a primeira infância. Vamos colocar assim, desde o nascimento até o período em que ela vai para a escola. Porque o período que ela entra na escola é o período onde ela vai se deparar com muitas situações de aprendizado. Ela vai começar a se deparar com situações de escolhas. Ela vai saber o que é certo e o que é errado, né? Ela vai viver ali no convívio social. Se você, pai, cuidar da sua criança, desde o dia em que ela nasce, e preparada, vamos pegar aqui dos 6 até os 12 anos, encher ela de estímulos externos. É comprovado, quanto mais estímulos externos a criança ela é submetida, ela se desenvolve de uma maneira melhor. Ela vai para a próxima etapa da sua vida melhor. Você pode desenvolver o seu filho de uma maneira tão poderosa que o seu filho ele vai ser uma pessoa capaz de resolver problemas. E essa é uma grande dificuldade dos dias de hoje. Como você pode ajudar o teu filho? Ajude de maneira auditiva. Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês. Ok, Google? Volume 10. Ó, quando eu acordo de manhã, eu gosto de colocar louvores. Então eu falo assim, ok, Google? Ó, tá tocando uma música. Ok, Google? Play Bethel Church, Spotify. Playing Bethel Music on Spotify. Um exemplo, eu tô dando um exemplo aqui. Aí de manhã, é uma questão auditiva. Ok, Google? Volume 5. Músicas. Música ajudam demais. Mas não é descer na boquinha da garrafa, não. Coloca música que conecte o seu filho a Deus. Ok, Google? Volume 2. Coloque músicas que possam chegar a tocar o espírito do teu filho, encorajar. Na fase da infância ali, de criancinha, os pais ficam doidos, né? Meu cunhado mesmo, ele disse que não aguentava mais cantar uma música lá do Tubarão. Eu nem me lembro, eu preciso ter um filho para voltar a cantar as músicas. Mas ajude o seu filho na maneira auditiva. Faça ele ouvir. Ouvir o quê? Ouvir que ele é capaz, que ele pode. Coloque, se possível, um filme que traga uma mensagem ali, aonde encoraje também o seu filho. Você pode também ajudar o teu filho até mesmo com a comida, né? Com um prato saudável, algo gostoso. Uma coisa muito importante, na criação com os nossos filhos, por favor, deixa eles errarem, porque a vida é feita de tentativa e erro. Na tentativa, você vai incentivar. Na tentativa,
você vai proporcionar para que seu filho tenha a capacidade de executar tarefas. Mas se o seu filho errar, por favor, não o recrimine, não reprima. Ensine o seu filho a tentar de novo. Ensine o seu filho a fazer de novo. É muito interessante. Me responda uma coisa, pais. Quando o seu filho ele erra, o que você faz na hora? Na hora. O que nós... Mas eu estou falando, não é na questão... É na fase da infância. É aquele erro que o seu filho comete quando ele está em situações de tentativa de fazer algo, de executar algo. Eu não estou falando de erros comportamentais agora, mas eu estou falando de erros aonde o seu filho tenta. Uma vez eu me lembro, não quero de maneira nenhuma trazer peso, a gente é bem resolvido na minha família, né? Mas eu me lembro uma vez que o meu irmão caçula, ele começou a ter, ele tinha muito dom de mexer com madeira, com pauzinho, essas questões aí. E aí ele pegou lá as coisas do meu pai, e eu não sei o que ele fez errado, que o meu pai, ele é, meu Deus do céu, né, um espanholzão doido, e ele recriminou demais. Recriminou tanto que meu irmão abandonou ali aquilo que era um dom que ele tinha ou que ele gostava de fazer. Galera, faça isso por um dia. Abrace mais. Erga os seus braços com gesto de vitória. Dobra o seu joelho e faça uma oração. Faça isso por um dia. Palavras de afeto. Melhore o tom de voz. Faça isso por um dia. Escreva cartinhas, bilhetes. Faça isso por um dia. Coloque músicas, coloque louvores. Faça isso por um dia. Somente um dia. Um prato saudável, uma comida muito boa. Porque quando você fizer um dia, você vai fazer uma semana. Depois você vai fazer um mês, você vai fazer um ano. E você vai potencializar o seu filho. Galera, o que nós podemos entender? Que nós somos o valente. E que os nossos filhos são flechas. E que depende de nós, muito mais de nós, retesar o arco e apontar para o alvo. Muito do sucesso do nosso filho depende da gente. Você vai ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, mas quando ele crescer e se desviar dos caminhos, ele vai ter a consciência de todos os ensinamentos que você já deu para ele. Uma coisa que é muito importante nós entendermos é que o pai e a mãe ele passa, mas o ensinamento ele fica eterno no coração das crianças. Eu pulei aqui algumas fases do desenvolvimento, mas eu quero finalizar assim. Existem experiências que elas se tornam histórias. Compre uma história. Invista numa boa história com seu filho. A história ela pode ser validada em lucro, ou a história ela pode se tornar um grande prejuízo. Os pais eles querem métodos, os pais querem energia, os pais querem receita, eles querem uma experiência. E métodos encurtam muitas vezes o tempo de alguma coisa. Mas eu quero desafiar você a você comprar uma experiência e investir nessa experiência. Proporcione para o teu filho a maior possibilidade de viver muitos estímulos. Tem crianças que começam a treinar lá comigo, aí de repente a mãe fala, olha, meu filho não quer vir mais. Eu converso, eu tento ver o que é, e eu falo, mãe, não tem problema nenhum. Olha, só não deixe o teu filho ficar parado. Proporcione para o teu filho sensações motoras, sensoriais, físicas. Nós sabemos que a prática da atividade física, ela gera muito bem-estar. Ela tira o estresse, né? Até eu anotei aqui algumas coisas que as crianças estão vivendo hoje. A falta de vontade,
não têm ânimo, estão estressadas, nervosismo, dúvida, não sabe o que vai fazer da vida, não tem espírito de luta, tristeza, são inconformadas com a vida, aborrecidas, choram muito, depressivas, obesas e doentes. O corpo fala. Começa a observar o teu filho, começa a entender o que ele quer dizer, começa a observar até outras crianças e tente ajudar dessa maneira. Como eu disse, comunicação gestual, verbal, visual, auditiva, comida, faça isso por um dia. E eu quero finalizar aqui fazendo uma oração, ok, Google? Volume 2. Em cima desses salmos, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, que não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Esse é um salmo poderoso que fala sobre pais, sobre o valente, sobre filhos, e nós vamos orar e agradecer a Deus. Talvez o conteúdo que até eu tenho muita coisa, na verdade, para passar e para falar, mas vá atrás do livro que fala O Corpo Fala, até tem o Joey Navarro, e como a gente pode destravar algumas crianças. Eu quero dizer para vocês, abraço de Boston, que você é responsável pelo sucesso do seu filho. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, sabendo que estamos vivendo dias tão difíceis e que as nossas crianças, elas são acometidas de tantas situações e problemas dentro da sua própria casa, no ambiente de escola, no ambiente muitas vezes distante da escola ou da casa, no seu convívio social. E o que eu te peço é que cada pai, cada educador tenha a condição de entender que quanto mais estímulos os filhos viverem, eles vão se tornar melhores na próxima fase de suas vidas. Abençoa cada pai, que eles possam adquirir, Senhor, a capacidade de proporcionar para os seus filhos essa compra de uma história, que eles possam investir na experiência com os seus filhos. Abençoa, Senhor, nesse processo sequencial, contínuo, de crescimento da vida dos nossos pequenos. Guarda-nos, livra as crianças, livra os pais de todo mal. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Galera, valeu, a gente fica para a próxima. Depois eu quero falar sobre alguns estímulos em específicos. Então, quando eu fizer uma próxima live, eu só vou falar sobre estímulos verbais, o quanto eles derrubam ou quanto esses estímulos verbais eles te jogam lá para cima. Como você, pai, tem uma influência muito forte no seu estímulo verbal com seu filho, tá bom? Galerinha, fica com Deus, um beijo, amo vocês e até a próxima, tá bom? Valeu!